Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de um dos filmes mais comentados e aguardados de 2025, o remake em live action de Branca de Neve. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Venham comigo. O império da animação Walt Disney Studios começou oficialmente em 1937 com o lançamento de Branca de Neve e os Sete Anões, que deu todo o aval para aquelas clássicas adaptações de contos de fada pelas quais a gente se apaixonou ao longo dos anos e que estende seu legado até os dias de hoje. E é claro que encabeçar um projeto com a primeira princesa da Casa Mouse não seria um trabalho muito fácil, ainda mais considerando a onda de remakes em live action que volta e meia funcionam, mas na maioria das vezes deixam a desejar quando comparados às animações originais. Mas isso não impediu o diretor Mark Webb de encabeçar esse ambicioso projeto e escalar ninguém menos que Rachel Zegler para o papel titular. Para aqueles que não conhecem, a trama é inspirada no clássico conto de fadas assinado pelos irmãos Grimm e que foi lançado em 1812 e acompanha a personagem titular, que é uma jovem sonhadora e inocente que vive como uma espécie de escrava dentro do próprio castelo Para homenagear e a que noite em que é eu nasci. aterrorizada dia após Meu dia pai por uma me deu o madrasta nome malvada, Branca de a Neve. Rainha Má, A que menina. tem muita inveja da beleza dessa protagonista. E não sabendo lidar com essa inveja matadora, ela escala um caçador para arrancar o coração da Branca de Neve, trazer para ela, para que ela possa viver finalmente como a mulher mais linda do reino. Só que o caçador, se encantando com a beleza e com a gentileza dessa personagem, deixa ela escapar. Ela se embrenha numa floresta e acaba cruzando o caminho com 7 anões que ajudam ela não apenas a enfrentar a Rainha Má, mas também a sobreviver. E esse é o escopo geral do remake em live action, é claro, e da animação. Só que aqui, no projeto comandado pelo Mark Webb, a gente tem uma expansão dessa narrativa que apresenta a backstory da Branca de Neve e que parte daí para uma história não apenas de amor, porque na animação original, Branca de Neve sonhava em encontrar o príncipe encantado que lhe daria o amor verdadeiro pro resto da vida dela. Só que aqui ela quer recuperar o reino que foi usurpado do próprio pai, que ninguém sabe o que aconteceu com ele partiu numa missão de guerra e nunca mais voltou. E tirar esse poder da Rainha Má, que não se importa com seus súditos, não se importa com os problemas que eles estão enfrentando, e se importa apenas com riquezas e a própria beleza. Além da Rachel Zegler, que ganhou um estrelato mundial após estrelar o remake de Amor Sublime Amor, que deu a ela várias críticas positivas. Ela também estreou o Terrir Y2K da A24, que provavelmente a gente não ouviu falar porque não foi lançado oficialmente nos cinemas aqui no Brasil. E Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. A gente tem a Gal Gadot, que interpretou a Mulher Maravilha no DCEU, como a Rainha Má. E também a gente tem o Andrew Burnap como o Príncipe Encantado, que aqui recebe o nome de Jonathan. É claro que a história da Branca de Neve é conhecida mundialmente. São poucas as pessoas que realmente não têm noção do que fala o enredo, mas como eu já dei uma contextualizada geral, dá pra falar um pouco do filme. E, por incrível que pareça, apesar das inúmeras polêmicas em relação ao filme, principalmente em relação à escalação da Rachel Zegler, que o pessoal falou, ela não Quem é mais belo não tem a do que pele eu? certa pra fazer a Branca de Neve, sendo que isso não tem nada a ver, porque se a gente pensar em Once Upon a Time, a própria Ginnifer Goodwin, em um dos episódios, ela explica como que ela ganhou esse nome. Não foi por causa da pele dela, foi por causa do momento em que ela nasceu, que foi uma nevasca muito brusca que se apoderou do reino, e ela recebeu esse nome por causa de uma flor que conseguiu superar essa nevasca, uma flor chamada Snowbell. E aqui explica também como que a Branca recebeu esse nome, então isso não tem nada a ver. A gente sabe que essas críticas partiram de uma mentalidade extremamente racista e até mesmo xenofóbica, e no final das contas a Rachel Zegler é o melhor aspecto do filme. A gente sabe da potência vocal da Rachel Zegler, a gente sabe da versatilidade performática dela, e aqui ela rouba completamente o centro dos holofotes e entrega uma interpretação que pode ser encarada como sonsa por algumas pessoas, mas ela tá totalmente atada a construção da Branca de Neve clássica. Só que aqui ela tem uma backstory um pouco mais explorada, por assim dizer, com mais camadas. E a Rachel Zegler consegue reunir todos os elementos pelos quais a gente se apaixonou com a animação original, à medida que imprime uma identidade própria. E ela funciona muito bem, então ela é o principal aspecto do filme. E é claro que o diretor Mark Webb, ele faz um trabalho muito bem feito. Ele homenageia a animação original. Ele expande novamente essa mitologia
Em alguns momentos, ele apenas cria um copia e cola em relação à obra de 1937, mas ele faz um trabalho bem classudo, por assim dizer, bem caprichado. E a Branca de Neve também é acompanhada dos Sete Anões, que fazem parte, né, da trama principal, obviamente. E que eles emergem como escape cômico, mas eles também têm um pouquinho mais de complexidade quando a gente compara com a animação clássica. No geral, o filme funciona bastante. É claro que tem alguns erros de ritmo, tem algumas cenas que não fazem, não é que não fazem muito sentido, mas não dialogam com o ritmo que foi apresentado pra gente e causam uma certa desestruturação. Só que o filme ele não passa do período de 2 horas, então o fato dele ser mais condensado do que os outros remakes em live action funciona muito bem. É claro que a gente percebe algumas alterações estilísticas, principalmente na peruca usada pela Rachel Zegler, porque o filme passou por inúmeras refilmagens, mas isso não afeta muito o que a gente sente quando a gente sai da sala de cinema. O principal problema, como a gente já poderia imaginar, é a Gal Gadot como a Rainha Má, É tão porque pura ela quanto a fica neve. sob a sombra de Meus pais duas sempre di- grandes pessoas que viveram encarnações em live action dessa icônica vilã, que foi a Lana Parrilla em Once Upon a Time, que pra mim é a melhor encarnação da Rainha Má. Ela faz um trabalho primoroso, e da Charlize Theron, que fez esse papel em Branca de Neve e o Caçador, e O Caçador e a Rainha de Gelo, que arrebatou a gente completamente em uma produção medíocre, mas a Charlize Theron entregou uma atuação simplesmente fabulosa. E ela é o elo mais fraco, por quê? Porque ela é extremamente canastrona, a gente sabe que a Gal Gadot não sabe atuar, e ela entrega os diálogos de uma forma tão falsa, de uma forma tão caricata, que a gente não tem nada pra fazer além de rir de nervoso com uma atuação que é completamente ofuscada por qualquer coisa que exista no longa-metragem. E o problema que me deixa mais frustrado é que a música original para Rainha Má, que se chama All Is Fair, ela é uma música boa que funcionaria com qualquer outra pessoa que tivesse interpretado essa personagem. E considerando que essa é uma das maiores antagonistas da Casa Mouse e uma das antagonistas mais conhecidas do cenário do entretenimento, ela deveria ter feito um trabalho melhor, ou o time de produtores deveria ter contratado uma atriz bem melhor para interpretar essa personagem. Porque All Is Fair, na voz dela e na interpretação dela, é simplesmente risível. Como era de imaginar, em se tratando de um musical, né, um musical de fantasia, existe uma trilha sonora original que funciona muito bem. Como eu já comentei, a Rachel Zegler, ela tem uma potência vocal incrível, ainda mais porque ela começou a carreira dela no teatro musical. E ela protagoniza uma das principais canções originais do filme, que é Waiting on a Wish, em uma rendição simplesmente espetacular e que traz uma carga dramática muito forte, sem ficar se respaldando em, tipo, melodramas novelescos, por assim dizer. E a gente sabe que ela canta muito bem, então isso funcionaria, não teria como não funcionar. É a mesma ideia da Halle Bailey com a Ariel, a gente sabe que as duas cantam muito bem. E em relação aos números musicais, eu acho que o meu favorito do filme foi Hi Ho, que é Eu Vou, Pra Casa Agora Eu Vou, dos Sete Anões, porque Assim. ganha uma expansão maior e uma expansão Mas até ela mesmo mudou épica, tudo. que funciona do começo ao fim. E que deixa a gente muito animado, porque tem muitas referências à animação original, inclusive na questão da fotografia e na questão do andamento da música. Então essa é a minha música favorita, Hi Ho, e funciona muito bem e apresenta os anões da melhor maneira possível. Entre altos e baixos, o remake em live action de Branca de Neve é um dos melhores em relação a essa onda, né, de readaptações da Casa Mouse. Pra mim, entra no top 10 das melhores adaptações. Não que isso seja uma coisa muito difícil, porque a gente sabe, né, de algumas produções que realmente são muito, muito, muito ruins. Mas eu acho que funciona, com exceção de alguns problemas de ritmo, alguns problemas de condução e, é claro, o duelo mais fraco, que é a Gal Gadot. Bom, gente, essa foi minha breve crítica em vídeo do remake em live action de Branca de Neve. Lembrando que o filme estreia amanhã, 20 de março, nos cinemas nacionais. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.